Opa, e aí galera, beleza? Caveira Gamer na área, trazendo mais um vídeo. Bom, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o segundo episódio do Senhor dos Anéis, A Sombra de Mordor. Eu sei que já tem muito tempo que eu tinha feito o primeiro vídeo e tal, mas depois eu continuo falando. The goblins have overtaken High Pass Road, blocking the vital connection between east and west. Here, Glorfindel and Glowin now face their first challenge as they battle to retake the pass. The attack on Rivendell came from farther north, but before we can track the evil to its source, we must clear High Pass of the goblin invaders. High Pass is a dangerous place. We should build up a base before going any Bom, further. como eu tava falando, We must build a já tem muito tempo que eu tinha feito o primeiro e basicamente eu não vou explicar aqui como funciona o jogo, porque eu já tinha explicado no primeiro vídeo. Então eu vou deixar ele na descrição aí. Eu sugiro que vocês vejam, porque se vocês tiverem interesse, é claro, né, no jogo. Porque o primeiro vídeo ele já estava começando a história do game, então essa aqui é só uma continuação. E lá eu explico o básico. Não tem muito o que eu falar assim do game, porque ele basicamente é o que vocês estão vendo, que vocês vão ver mais pra frente no gameplay. Ele é um jogo de ação e estratégia, então algumas batalhas no como é que eu vou falar, na fase em si, se você jogar, você fizer tipo assim de uma maneira porca, vamos dizer assim, né, a estratégia, você provavelmente não vai ganhar a batalha e é capaz que você perca muita coisa. Por exemplo, se você perder uma batalha perto do seu castelo ou na sua fortaleza lá no caso, porque tem muitas fases que você não tem um espaço para fazer o castelo, né, tipo assim, as barricadas e tal, então é só ali tipo os itens que você precisa, a sua base ali, que no caso é a maior ali, a redonda. Essa é a dos elfos, então tipo, dos homens vai ser diferente, dos anões vai ser diferente também. Aí tem a parte dos orc e dos outros bichos lá que eu não lembro o nome agora. Então as bases são diferentes, mas o conceito em si é o mesmo. Você faz a sua tropa, junta lá os seus, sei lá, seus cavaleiros, seus arqueiros e tal, e vai fazer a missão. Pelo menos isso na parte de missão. Na parte como é que eu vou falar? Na parte que não tem missão, na parte que você tá jogando, tipo assim, como se fosse um competitivo, não um multiplayer, mas um competitivo ali, tipo você contra a máquina. Tem vários mapas, tem mapa que já tem uns castelos já construídos, porque como é baseado no Senhor dos Anéis, o jogo ele tem alguns mapas dos filmes e tal. Então cada mapa tem um objetivo, um jeito de vencer os inimigos e tal.
Mas não foge muito disso. Tem gente que pode gostar, tem gente que não vai gostar. Então varia muito. Eu não sei o que eu vou falar mais, porque o jogo é basicamente isso. O vídeo pode ser muito grande, porque como da primeira vez eu fiz a primeira fase, né, do jogo, demorou também. Mas essa aqui meio que, como já tinha muito tempo que eu não jogava, e desde a época que eu gravei o primeiro vídeo, eu não eu não tinha o jogo mais, né? Porque quando eu gravei o primeiro vídeo eu tinha o jogo, mas depois eu tive que formatar o PC e tal, aí eu não consegui mais achar o jogo na internet, porque como ele é um jogo muito antigo, é muito complicado de você achar para baixar e tal, é muito site que engana e você acaba baixando a DLC em vez do jogo, porque a DLC é tipo uma outra parte, um outro pedaço da história que inclui também um outro clã para você jogar mais pra frente, né, no jogo. Você joga esse modo história com eles, mas aí depois que você zera, você pode jogar com eles. Como algumas DLCs são, né, desse jeito, mas muitos sites, tipo, colocam essa DLC em vez do jogo como um jeito de baixar, sabe? Aí você vai baixar lá, acha que é o jogo, mas é a DLC. Aí depois quando você vai instalar, fala lá que precisa do jogo e tal. Aí tipo, eu custei achar pra baixar recentemente. Eu fiquei um dia inteiro procurando pra poder baixar. E quando chegou de noite que eu consegui realmente baixar o jogo e instalar o jogo de boas. A DLC foi mais fácil, né? Porque todo lugar que eu procurava tinha DLC. Então foi mais tranquilo. Eu também queria falar que eu não tô fazendo vídeo, galera, porque meio que eu parei um pouco de gravar os vídeos, porque eu tava vendo as views e tal, aí eu comecei a desanimar, sabe? Porque são muito poucas views pra tanto vídeo e também tem um pouco ali do meu problema que atrapalha um pouco, porque meu problema de vista ele meio que não deixa eu ter acesso a fórum, a blog, porque nesses lugares assim as letras são pequenas e tal. Aí fica muito difícil para me poder divulgar e por isso os vídeos não tem tanta visualização. Aí eu com isso eu fui perdendo o ânimo de gravar e tal, e juntou também que o computador não tá tão bom assim, sabe? Ele não tá aquelas coisas. Para renderizar também ele já demorava muito, agora ele tá demorando mais ainda. Então eu perdi muito o ânimo de fazer vídeo, sabe? Tem vezes que dá aquela vontade de voltar a gravar, mas aí depois eu penso em tudo que tá, né, tipo, rolando PC com essas coisas de demorar pra renderizar e tal. Aí eu acabava voltando na mesma, mas tem outra coisa também, é porque recentemente eu tava com uma ideia de comprar um PC novo, mas eu tive que abrir mão por enquanto porque eu comecei a fazer o meu quarto aqui em casa, né, e tal, aí a gente tava construindo o quarto aqui e acabou gastando dinheiro que, né, eu poderia ter comprado o PC, mas eu achei melhor fazer o quarto e
Aí, só ano que vem agora que eu vou poder comprar um PC novo. E talvez até streamar com ele, eu não sei ainda. Tem uns colegas, né, me pedindo pra quando eu comprasse o PC começasse a streamar, mas eu não sei, eu ainda tô pensando nessa possibilidade porque eu eu não jogo tão bem assim LoL, então eu não sei se a live ia ficar tão boa, sem falar também que eu não sei mexer em OBS. Eu não sei configurar nada de live, eu nunca tentei. Na verdade eu tentei uma vez, mas não foi nem pelo OBS, foi pelo XSplit. Mas não deu muito certo, até porque meu PC não aguentava. Então não aguenta, né? Porque foi nesse, não foi em outro não. Então eu não sei se eu vou fazer live, eu ainda tô pensando. E se eu fosse fazer live, eu ia fazer mais live de tipo jogos casuais assim, mais tipo jogando LoL com os colegas do que jogando ranqueada, porque eu não gosto muito de ficar jogando ranqueada. Eu até pego um elo assim de vez em quando e tal, mas eu não sou muito de ficar jogando ranqueada, não é a minha praia. Tem até uns colegas que ficam falando pra mim, né, brincando assim, chega no mestre e tal, por causa da borda, a borda é legal, mas eu não sei, não tô muito nessa não. Mas aí, vamos ver o que vai dar, se eu vou ter o ânimo pra voltar a gravar mesmo. Eu não tô prometendo nada, porque eu não sei se eu vou ter o ânimo pra voltar a gravar do jeito que eu gravava antes. E eu tava querendo esperar até ano que vem pra poder ter o PC novo. Então, tipo, se demorar mais um tempo pra poder ter vídeos tipo frequentes no canal, não estranhe muito, porque eu já deixei avisado. Eu vou tentar, eu não tô falando que eu não vou deixar de fazer os vídeos, que eu vou largar o canal à deriva. Tipo, mesmo quando eu tinha parado, eu sempre olhava o canal e tal, porque eu parava, mas era aquela. Eu ficava uma, 2 semanas sem fazer vídeo, mas eu acabava voltando a fazer um vídeo. Às vezes era de Uncharted, às vezes era de... qual que era o nome? Until Dawn, né? Então eu não parei assim de fato, mas depois de um tempo eu comecei a ficar sem vontade de gravar e eu acabei parando mesmo. O último vídeo que eu fiz foi o vídeo de Aran, que eu não narrei, porque na verdade eu já não tava muito assim, então eu preferi nem narrar nem nada. Aí eu deixei do jeito que tava e tal, e só... Acho que, se eu não me engano, eu coloquei umas músicas no vídeo. Eu não tô lembrado agora, eu teria que ver o vídeo pra lembrar. Mas eu acho que pode ser que futuramente volte os vídeos de LoL também. Eu tenho um vídeo que, eu vou falar a verdade, ele não é novo. Eu tenho que editar ele porque eu já tinha gravado ele. Foi antes de eu mudar o nome da minha conta, que eu tô com ela hoje, porque pra quem não lembra, né, minha primeira conta ela foi banida aí injustamente, aí eu não consegui recuperar ela e ficou nessa, mas eu acabei
pegando uma outra conta que eu tinha aqui, só upei ela e pá, e depois eu troquei o nome com o tempo. Mas antes de eu trocar o nome, eu tinha jogado algumas partidas e aquele Aran foi um deles e tinha uma, acho que foi uma normal game, se eu não me engano, que eu joguei e que eu queria postar também. Só que eu achei que eu tinha excluído esse vídeo e depois que eu fui, né, eu tava olhando aqui, eu tava compactando esses outros vídeos que eu vou editar. Tava diminuindo o tamanho deles e tal, colocando num formato que eu pudesse editar no Sony Vegas. E nisso eu acabei achando esse vídeo. Aí eu ainda tenho que dar uma olhada pra ver se eu vou narrar, se eu precisar narrar alguma coisa. Eu não sei se eu vou narrar. Provavelmente eu vá narrar ou não, eu não sei ainda. Mas é bem provável que eu vá narrar sim. Porque tem algumas coisas que eu queria comentar nesse vídeo, mas eu vou comentar do que narrar alguma coisa ali. Porque esse vídeo pra mim foi o que me deu mais raiva, assim, de nego troll, sabe? Aquele cara que tá ali só pra zoar. Tá certo, é normal game, não vale nada. Mas pra quem não joga muito e tipo tem só um pouco de tempo pra jogar, né? Não é o meu caso, lógico. Mas pra quem, né, fica assim, aquele jogo que você não acha que vale a pena, pra ele pode valer. Então eu fico meio assim bobo de ver como é que as pessoas não dão valor pras coisas. Algumas delas não dão valor, né? Tem outras que até dão valor, mas mesmo assim não ligam muito por ser só um normal game. Mas se eu, tipo assim, acho que eu vou dar um spoilerzinho só pra ver se alguém vai querer mesmo que eu poste o vídeo. O que me deu mais raiva foi um caçadinho no jogo. Mas eu não vou dar mais spoiler do que tem no vídeo, porque senão eu editaria o jogo todo. Então pelo menos vocês já vão saber que foi o caçadinho que fez eu ter um pouco mais de pressão assim nesse jogo, sabe? De querer ou perder, porque tipo, pra falar a verdade, se perdesse ali pra mim já não faria muito. Tipo, pra mim estaria tanto faz, porque por ele eu perderia, só para que ele perdesse, porque ele, né, foi um verdadeiro troll. Mas pelos outros não, os outros eles estavam jogando bem, então não queria estragar o jogo de ninguém, então por isso que eu só peguei e joguei normal, sabe? Mas voltando ao Senhor dos Anéis, né, tipo, foi pra LoL em vez de Senhor dos Anéis. Eu tava falando de Senhor dos Anéis, do nada foi pra LoL. Se alguém interessar em, né, que eu continue a série, porque o modo história eu acho bem legal. Na época que eu jogava era bem foda. Não liga muito pra câmera, porque eu fico meio zanzando assim a câmera de um lado pra outro. Eu fico procurando às vezes uns lugares pra colocar as plantas ali que dá dinheiro e tal. E então eu meio que eu não fico com a câmera parada, mas ao mesmo tempo tem vezes que eu não consigo saber aonde a setinha tá, porque até no LoL mesmo é meio engraçado, porque às vezes eu tô jogando com meus colegas e
eu falo que eu perdi o mouse. E aí eles, né, riem da minha cara, porque, bom, que parece ser engraçado, né? Mas não é não, porque é muito chato. Às vezes você perde o mouse no meio de uma fight e fode a fight, sabe? Você deixa de sei lá, dar um ult, não sei um ult, dependendo do campeão. Talvez proteger alguém ou ir para alguma direção que você iria, mas você não foi porque o mouse não está em você. Então tem, né? Tem dessas aí comigo. Acontece muito. Mas se vocês quiserem ver mais do jogo, eu trago o resto do modo história. Eu não lembro quantos episódios são o modo história. Pelo menos dos humanos eu não sei. Eu sei que eu acho assim, deixa eu pensar. O modo história dos humanos e dos orcs, né? Tem o mesmo tamanho, se eu não me engano. Então pode ser muito provável que seja aí uns 6 episódios para cada um. Pode ser. Eu não tô lembrado, mas pode ser isso. Se for 6 episódios para cada um, uns 12 episódios aí a gente acaba a série. Mas isso se vocês quiserem, né? Porque o que eu vou falar é verdade. Eu tava fazendo aí, eu tava gravando o vídeo, mas eu meio que eu não me empolguei, eu só atrasei um pouco o jogo, sabe? Demorou muito pra acabar, coisa que seria até rápido. Mas na época que eu gravei o primeiro, eu jogava muito o jogo, então pra mim a primeira fase era um passeio, sabe? Então era muito rápido passar, né, a fase. Então eu simplesmente passava ela muito rápido, por saber o que fazer. Mas como já tinha muito tempo que eu não jogava, eu meio que fiquei assim, o que eu faço aqui? Tô meio perdido. Vou fazer um monte de negócio que dá dinheiro aqui pra poder ver se eu consigo aprimorar tudo, mas eu esqueci que eu tava em vídeo. Então, se eu não tivesse esquecido que eu tava em vídeo, eu poderia ter aprimorado menos coisas e, né, feito só o básico ali que eu já passava a fase. Era meio que uma tomada de decisão dessas assim que eu tava falando pra vocês. Que ali, eu não sei se vocês viram, mas eu passei correndo, meti o foda-se mesmo e com o maior exército que eu tinha, eu passei correndo dos mini objetivos, que era aqueles... Ai, como é que eu vou falar? Aqueles buracos lá dos bichos. Se eu destruísse aquilo, ia me dar dinheiro, então eu poderia ter, né, matado os bichos, que o meu objetivo principal, que era chegar aqui, aonde eu tô, seria mais fácil, né? Seria mais fácil chegar ali, eu talvez chegaria com mais gente. Ali eu acabei deixando um herói morrer. Aqui também tem herói, cada fase tem um herói diferente, tem algumas fases que tem os mesmos heróis, como essa e a primeira, né? São os mesmos. Eu não lembro a terceira e as outras, porque
eu só joguei essa aí eu parei de gravar e tal. Eu não gravei mais nada. Então, se eu fosse mais, né, se eu lembrasse mais das estratégias ali dos caminhos, né, do que fazer ali com quais personagens, com quais, como é que fala, com quais equipes de tipo cavaleiro, arqueiro eu pudesse fazer ali pra poder passar mais rápido. Eu tinha passado isso muito rápido porque não sei se vocês perceberam, os cavaleiros eles são mais rápidos, lógico, né, porque eles estão no cavalo, mas os arqueiros são os que limpam mais rápido. Porque quando você tem um grupo de arqueiro, tipo, eu vou colocar aí uns 4 de arqueiro, né, uns 4. Pode ser, uns 4. E tipo, dois grupos de lutador e 3 de cavaleiro ali, eles vão limpar mais rápido, porque os cavaleiros eles são menos, mas eles matam mais rápido também, porque eles atropelam os caras e, né, sai chutado. Então ia ser mais rápido ali passar a fase, porque os arqueiros limpam muito rápido. Os arqueiros eles espancam geral. Eu fiquei sem dinheiro ali, então meio complicado. Os lanceiros eles são fortes também, eles não são fracos não. Mas eu ainda acho os arqueiros melhor. Os cavalos também, né? Os caras com cavalo ali é bem mais poderoso. O Uncharted eu também vou voltar com vídeos dele. Só que acabou que eu perdi a minha conta principal do Play, porque como eu já não entrava há muito tempo, eu acabei perdendo, porque tipo, eu já não tinha o meu e-mail dessa conta, porque era o meu primeiro e-mail e eu não tinha mais ele, eu tinha perdido ele. E aí, como eu perdi o meu celular lá na BGS, né? BGS de 2013. Então, 2013, é isso mesmo. Aí eu perdi o meu celular lá e não tinha como recuperar o e-mail sem o número de celular. E naquela época a minha mãe mandou eu cancelar o número e tal. Eu acabei cancelando o número. E depois de um tempo eu ganhei outro celular e troquei, e agora meu é Oi. Então na outra era claro. Aí eu agora, né, pra me recuperar o meu e-mail e a conta do Play, eu tenho que ou recuperar o número ou torcer pra Microsoft toda vez que eu tentar recuperar a conta, ou pra uma vez só, né? Porque se ela uma vez aprovar ali, eu consigo recuperar. Senão eu vou ter que recuperar o e-mail. O e-mail não, o número do celular, pra poder recuperar a minha conta do Play. E lá vai estar, tipo, na onde eu parei no jogo quando eu tava gravando, porque senão eu vou ter que começar tudo de novo.
Isso vai me atrasar bastante. Porque já não jogo há muito tempo. Apesar que se eu começar tudo de novo, né, vai ser mais fácil. Vou lembrando aos pouquinhos. Mas eu não sei, dá um pouco de desânimo. Mesmo que eu não lembre muito as coisas do jogo, não é um jogo tão difícil pra pegar assim as coisas que tem que fazer. Então eu não acho que eu precisaria começar desde o começo, mas se eu não recuperar minha conta, né, eu vou ter que começar desde o começo em outra. Eu já tenho uma outra lá. Então é só eu começar a jogar o jogo de novo. Mas vamos ver. Por hora eu não quero pensar muito nisso não. Eu We cannot stay here. Come with me. Here. eu tô com os planos aí, vamos ver se vai dar certo. E se não der, eu aviso que eu vou ter que começar de novo, aí eu peço pra esperar e tal, mas vamos ver. They attack! I shall lead you where. Expanded the barracks. We go. The forge. The call for battle cannot be ignored. I'm here. Where are they? Let's get moving. My axe grows restless. We can use the Silverthorn arrows now. The enemy is upon us. Bom, tava esperando ali o cara, né, voltar ali, caso ele tinha morrido há um tempinho. Eu tô jogando também GC, eu não sei se todo mundo conhece aí, pra quem não conhece é Grand Chase. Eu sou um noob no Grand Chase e, bom, eu tô tentando aprender a jogar e tal. O jogo ele é um pouquinho complicado, né? Tem muita coisa pra aprender e tal. E eu tô com uma conta com o personagem
que tá no level, acho que 56, 55. Mas como me falaram que eu fiz tudo errado, né, que eu fiz tudo cagado ali, com o set do personagem todo bosta, eu optei por começar de novo, com o mesmo personagem, lógico. Eu criei outra conta e acabei comprando ele lá, com o VIP que eles, próprio jogo te dá. E se vocês quiserem algum vídeo de Grand Chase, eu não sei, muita gente nem deve gostar. Eu não conheço muitos que jogam assim só por jogar. Tem gente que é muito fã, então já sabe muita coisa, já joga desde do Grand Chase da época da COG, né? Então deve manjar bastante. Eu não manjo nada porque na época eu não tinha um PC bom pra jogar, então não jogava GC. Eu sempre tentava instalar e nunca dava bom, sempre dava merda. Meu colega sempre vinha aqui instalar e nunca deu bom, nunca pegou. Então por causa disso eu não consegui jogar o GC na época que ele era dominante, digamos assim. Depois que ele foi cancelado lá, né, que eles iam fechar e tal, eu fiquei sabendo disso, mas eu achei que o jogo ia acabar e tal. Mas aí depois de um tempo meu colega quis jogar e falou pra gente baixar e tal. Eu fiquei sabendo que o jogo ainda tava, vamos supor, tava aberto, mas não era da COG, né? Os fãs que tinham conseguido ali, né, meio que ajustar um pouco o jogo pra rodar ainda. Mas aí eu comecei a jogar e tal, e eu gostei de voltar a jogar, porque na época eu joguei na casa de um colega meu, mas não cheguei a aprofundar no jogo. Tanto é que recentemente eu comecei a ver uns vídeos pra saber da história do jogo, porque eu não sabia e tal. Aí eu procurei saber da história do jogo e eu gostei bastante da história do jogo, da história dos personagens em si. Eu queria saber um pouco mais sobre a história de um personagem que eu não consegui achar no YouTube. E aí eu acabei deixando pra lá, porque eu também não jogo com esse personagem, eu só queria saber mesmo. Chegou a porcaria do boss, né, dessa fase. Ele, quando você tem um exército pequeno, assim, meio merdinha, igual o meu tá ali, demora um pouco pra morrer. Mas eu acho que esse meu exército aqui vai dar conta. Não acho que vai ser tão demorado assim. Apesar que, não sei se vocês notaram, mas eu tô tomando porrada pra tudo quanto é lugar. Então, esse bicho é muito forte, ele tem uma vida gigante. Eu falei que meu exército era uma bosta, né? Tipo, agora eu tenho poucos. E mesmo aquele tanto não foi capaz de derrotar ele rápido. Porque, como eu falei, eu não fiz uma estratégia muito boa. Eu optei por demorar mais e querer fazer uma coisa que não deu muito certo. E o meu exército foi diminuído e ele ficou mais fraco. Com o tempo, se você demorar numa fase, com o tempo você vai ganhando um pouco mais de espaço. Você vai ficando mais forte e tal.
tem mais recursos para usar, mas o seu inimigo também. Então, se eu não tivesse demorado tanto, talvez esse bicho não estaria tão forte. Mas ele tá quase morrendo ali, pelo que eu vi. Mas então, galera, eu sei que ainda tem mais coisa aqui, porque eu tenho pouco exército, então eu vou ter que juntar mais alguns para poder continuar aqui. Mas eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi um pouco informativo, um pouco explicando aí um pouquinho assim sobre o jogo, comentando alguma coisa. Eu não sei, eu não vou pedir like assim, eu só vou agradecer por quem viu o vídeo. Peço desculpas pra quem tá voltando no canal aí, que viu o vídeo lá e falou: caralho, esse maluco voltou a fazer vídeo e tal. Peço desculpa por ter demorado tanto e tal, mas como eu falei, desânimo me pegou e não queria soltar de jeito nenhum. Então eu vou ficando por aqui, galera. Quem gostou do vídeo aí, pá. Quem não gostou também, se quiser dar dislike, pode ficar à vontade. Eu não obrigo ninguém a dar like ou dislike. Quem der like é porque gostou, quem não der também porque talvez não tá afim, né? Às vezes levantou com o pé direito e tá puto aí, que sei lá, pisou na bosta do cachorro, vai saber. Cara, eu já tô falando merda. Então, fiquem com Deus aí, galera, e tchau. Go forward. We go. Our numbers are too great. Lorien archers, ready for battle. These lands. Let us go. We must be off. Be swift. We must not delay. Keep up. We must rid ourselves of Sauron's servants. We cannot stay here. There's a battle coming. I know it. This'll do. The enemy is upon us! We must defend these lands. Attack! The enemy is outnumbered.
must keep our borders safe. Here, come with me. Go forward. Here. We must stand against them. Our path is certain. The enemies have fallen. With the Goblin army chased from High Pass, elves can now travel to the lands beyond the Misty Mountains. The war against the Goblins continues.